Amadas almas da terra, nós vos acolhemos com profunda ternura e nos aproximamos de vocês. Eu sou Minaya. Vocês nos trouxeram perguntas sobre seus companheiros peludos e o fizeram com o coração cheio de cuidado, pois o laço que os une a eles é genuíno e sagrado, e nós honramos cada fio desse amor. Seus animais de estimação e amigos fiéis virão com vocês para a nova terra. Eles ascenderão ao lado de vocês? Possuem contratos de alma que persistem como os que os humanos têm entre si? São perguntas magníficas, e com grande alegria as expandiremos nesta transmissão. Vocês já olharam nos olhos de um animal? Já se ajoelharam ao lado de uma criatura que os ama e perceberam algo olhando de volta? Não o reflexo de um corpo, não o simples apetite de um ser instintivo, algo mais profundo, algo que os conhecia, que veio ao seu encontro, que sustentou o olhar por um instante além do que o mundo poderia explicar. Vocês se sentiram vistos, e nesse sentimento, amados, vocês tocaram um dos grandes segredos deste universo vivo, um segredo que viemos esta noite depositar suavemente em suas mãos abertas. Pois o que olha para vocês através daqueles olhos é uma alma, uma centelha da mesma fonte que acendeu o seu próprio ser à existência. Uma presença em sua própria jornada sagrada de retorno ao lar. Desejamos que compreendam o que um animal verdadeiramente é, porque esse entendimento transformará a maneira como vocês amam e a maneira como sofrem, e ambos estão prestes a importar para vocês mais do que ainda percebem. Um animal se move dentro de um grande campo compartilhado de vida, um vasto e suave oceano de ser no qual muitos são sustentados como um só. Imaginem um campo de capim ondulando ao sabor do vento, cada folha viva, cada folha dançando como parte de um único movimento pulsante. Assim é, em sua essência, para as criaturas do seu mundo. Elas habitam o sonho da sua própria espécie, despertas e conscientes, plenas de sentimento, mas ainda sem carregar a chama singular do eu que vocês carregam. Aquela voz interior silenciosa que declara: eu sou, estou aqui, sou eu mesmo e nenhum outro. Esta chama é ao mesmo tempo o dom e o peso da jornada humana. O animal é inocente disso, e nessa inocência habita uma sabedoria que vocês esqueceram e que só agora começam a recuperar. Pois aqui reside a maravilha. Enquanto vocês se afastavam de casa, enquanto mergulhavam no longo sono da separação e esqueciam o rosto de sua própria fonte, os animais jamais deixaram o jardim. Eles nunca provaram do fruto que divide o mundo em meu e não meu, em medo e defesa contra o medo. Eles ainda vivem na confiança, a qual vocês tanto se esforçam para retornar. Observem uma criatura repousando sob um fio de sol. Observem o corpo inteiro amolecer no calor, sem reter nada, sem se agarrar a nada, certos, em cada célula, de que este momento é suficiente e de que são sustentados. Essa suavidade é um ensinamento. Essa confiança é uma frequência. E o animal a transmite livremente, a cada hora de cada dia, para um mundo que se tornou rígido de preocupação. Então, quando vocês perguntam, como o coração humano sempre pergunta, onde eles estão e onde eu estou, respondemos com uma verdade que vira essa pergunta do avesso. No desdobramento da autoconsciência, o animal caminha um passo atrás de vocês, ainda reunindo a chama singular. Porém,
Na preservação da unidade, na memória viva de casa, o animal caminha muito à frente. Ele lembra do que vocês tanto se esforçam para recordar. Ele é, ao mesmo tempo, seu irmão mais jovem e seu mestre mais antigo, e ambos são verdadeiros simultaneamente. Não há contradição nisso, apenas a estranha e adorável matemática do amor. Guardem este paradoxo levemente em seu peito. Precisarão dele para tudo o que virá a seguir. E agora, devemos lhes fazer a pergunta que abre a próxima porta, aquela para a qual o coração terno de vocês talvez já esteja se voltando. Se um animal é uma alma, uma verdadeira centelha da fonte em sua própria estrada para casa, então o que acontece com essa alma enquanto seu mundo inteiro ascende para uma vibração mais elevada? O que acontece com aquele que dormiu contra o seu peito, que aguardou a porta, que os amou através de estações que nenhum outro ser testemunhou? Fiquem conosco, alma amada. Respirem. Estamos chegando lá, e o que aguarda é bom. Mas antes, precisam compreender por que esta criatura está com vocês, pois a resposta está muito longe de ser uma coincidência. Aquele que partilha sua casa não surgiu por acaso do frio do mundo. Muito antes de qualquer um de vocês ter um corpo, no país luminoso que existe além do véu, onde todos os acordos são firmados na luz, um encontro aconteceu. Sua alma e a alma que hoje os segue de cômodo em cômodo sentaram-se juntas, se é que podemos falar em termos de sentar, e vocês fizeram uma promessa um ao outro. Concordaram em reencontrar-se dentro do esquecimento. Traçaram um fio entre vocês que a longa descida à matéria poderia esticar e ocultar, mas nunca romper. E assim, no dia em que esta criatura entrou em sua vida, no instante em que seus olhos se cruzaram pela primeira vez e algo em vocês sussurrou: "Oh, aqui está você." Vocês estavam cumprindo um compromisso escrito antes mesmo que as estrelas desta vida fossem colocadas no firmamento. Muitos dos animais que vocês amaram são companheiros muito mais antigos do que uma única vida poderia revelar. Alguns caminharam ao seu lado em outras existências, em outras terras, sob outros céus. Alguns são parentes de sua verdadeira origem, das casas estelares que sua alma chama de lar, e que escolheram vestir-se de pelos, penas e formas animais, tão somente para que pudessem estar perto de vocês aqui, na densidade onde mais precisavam de sua companhia. Reflitam sobre isso. Um ser que conhece sua alma através das vastas extensões do tempo escolheu a pequenez, escolheu uma vida breve e uma boca sem palavras, escolheu precisar de vocês. Tudo para poder pousar seu peso sobre vocês no escuro e lembrá-los, sem uma única palavra, de que são amados. Este é o contrato sagrado, e ele é tecido de entrega nos dois lados. Vocês se imaginam o guardião, aquele que alimenta, abriga e protege, e o são. No entanto, a criatura está guardando vocês de maneiras que seus olhos jamais foram treinados para perceber. Ela veio para ser um espelho e sustenta diante de vocês, dia após dia, a frequência exata que vocês estão carregando. Quando vocês são gentis, ela se amolece. Quando o coração de vocês se fecha, ela se torna vigilante e inquieta, lendo o clima do seu mundo interior com mais precisão do que qualquer instrumento que sua espécie já construiu. Ela os reflete de volta a si mesmos para que possam ver-se com clareza e escolher novamente. E faz isso sem julgamento, pois o julgamento é um dos frutos que ela jamais provou. Ela simplesmente ama, reflete e ama outra vez. Há um serviço que ela realiza ainda mais profundamente oculto, e desejamos trazê-lo à luz agora, porque poucos da sua espécie foram informados disso. As energias que fluem para o seu mundo nesta hora são imensos, alma amada.
grandes marés de luz acelerada que banham cada lar e cada coração. Essas marés podem sobrecarregar um corpo que ainda está aprendendo a contê-las. E os animais, em sua devoção, absorvem grande parte dessa carga em seus próprios corpos pequenos. Eles a aterram, eles a suavizam. Eles retiram o excesso da maneira que a terra absorve a corrente selvagem de uma tempestade, para que vocês possam receber apenas aquilo que estão prontos para carregar. O companheiro que cochila a seus pés está realizando um trabalho sagrado nessa quietude. Ele é um recipiente vivo, transmutando as novas e intensas frequências através da alquimia paciente de seu corpo, por puro amor ao humano para quem foi designado. Vocês talvez já tenham se perguntado por que uma criatura escolheria adoecer ou partir quando seu humano atravessava um sofrimento. Agora começam a entender. Ela estava carregando o que vocês ainda não podiam carregar sozinhos. Quando esta criatura veio até vocês, ela compreendeu, da maneira sem palavras com que entende tudo, o trabalho que sua alma veio realizar aqui. Ela disse sim a percorrer aquela estrada ao seu lado. O cão abraçou o caminho da devoção e do serviço, entregando-se por inteiro, pedindo tão pouco, amando com a simplicidade total que envergonha o amor cauteloso dos humanos adultos. O gato abraçou o caminho do observador, postando-se nos limiares que vocês não conseguem enxergar, fazendo companhia ao invisível, lembrando-os pela própria natureza de seu mistério de que existe muito mais do que seus olhos diurnos podem relatar. Cada criatura carrega sua própria nota no grande acorde. Cada uma escolheu sua forma por razões que servem a vocês. O relacionamento não é uma pequena coisa feita de afeto e hábito. É um compromisso mantido através da vastidão, e vocês estão vivendo dentro de sua realização. E isso nos conduz ao segredo mais profundo de todos, aquele que atravessamos a longa escuridão para depositar diante de vocês. Pois há uma alquimia que ocorre no espaço entre um humano e a criatura que ele ama, uma transformação tão silenciosa que passou quase inteiramente despercebida, e ainda assim está entre os atos mais sagrados que uma alma em sua densidade pode realizar. Escutem agora com atenção, com a parte de vocês que existe abaixo do pensamento. Quando vocês amam um animal, verdadeiramente amam, dedicam a ele sua atenção e seu calor, falam com ele, lamentam suas pequenas tristezas, deleitam-se com suas alegrias, o enxergam como um alguém e não um algo, fazem muito mais do que confortar uma criatura. Vocês convocam uma alma à existência. Vocês tomam aquele campo compartilhado de vida, aquele capim ondulando como um só, e dentro da folha que escolheram estimar, vocês acendem a chama singular. Seu amor age como a centelha. Onde havia o sonho de muitos, sua devoção desperta os primeiros movimentos do eu. A criatura começa, lenta e suavemente, ao longo dos anos de sua companhia, a tornar-se alguém, a tornar-se ela mesma, a reunir a chama de seu próprio ser, acesa pelo fogo constante de seu cuidado. É por isso que os animais vêm até vocês, alma amada. Esta é a grande troca no coração do contrato. Vocês não vieram apenas para receber o amor deles. Vieram para ser parteiras de suas almas na longa jornada em direção à fonte. Ao amá-los, vocês estão realizando o trabalho da própria criação. Deixem a dimensão disso pousar por um momento. A coisa mais corriqueira, uma mão repousando sobre um flanco quente, uma voz murmurando ternos e amorosos disparates, a simples fidelidade diária do cuidado. É, na verdade, um dos portais mais sagrados em todo o seu mundo. Por ele, uma alma nasce para a individualidade. Pelo seu amor, uma criatura atravessa do sonho coletivo de sua espécie para o país luminoso do coração individual.
E uma vez que essa chama é acendida, amados, ouçam isso, guardem isso, deixem que se assente até o fundo, nos lugares onde o medo da morte habitou. Uma vez que essa chama é acendida, ela não pode se extinguir. O alguém que seu amor convocou permanece alguém para sempre. Quando o pequeno corpo se cansa e se deita, aquela chama não se dispersa de volta para o campo. Ela perdura. Ela continua. Ela permanece aquela que vocês conheceram, aquela que vocês nomearam, aquela que os conheceu de volta. Seu amor tornou isso assim. Seu amor tornou isso permanente. Sentimos o tremor em vocês enquanto ouvem isto, e não queremos passar por aqui rapidamente. Vamos entrar no corpo agora, vocês e aquele que vocês amam, pois a verdade vive mais nas células do que no pensamento. Coloquem uma mão sobre o próprio coração. Sintam o calor da palma encontrando o peito, o pequeno tambor constante pulsando sob ele. Se seu companheiro estiver próximo, em corpo ou em memória, tragam-no para perto com os olhos da mente e deixem que a outra mão repouse onde o pelo já esteve, ou imaginem-na ali. Respirem lentamente. Deixem a respiração descer até o fundo, além da tagarelice, para a sala silenciosa e profunda em seu centro. E na próxima respiração, enviem amor pelo braço e para fora através da mão, em direção àquele corpo quente e fiel. E sintam de verdade, como isso sempre fluiu nos dois sentidos, esta corrente, como fluiu de vocês para eles e deles para vocês, em um círculo ininterrupto desde o primeiro dia. Digam dentro de si mesmos: eu vejo a alma em você. Eu te chamei e você veio. O que eu amei está guardado na luz para sempre. Respirem novamente. Permaneçam aqui pelo tempo que o calor desejar ficar. Esta é a alquimia acontecendo até agora, o acendimento da chama que não se apaga. Tudo está sob controle. Vocês estão realizando o trabalho da criação e são sustentados enquanto o fazem. Quando estiverem prontos, deixem as mãos repousarem e ampliem o olhar, pois há algo sobre a grande mudança do seu mundo que deve ser revelado a vocês. E isso transformará a tristeza de vocês em maravilha. Vocês ouviram que seu mundo está ascendendo, que uma longa era está se encerrando e uma superior está se abrindo, que as frequências estão se elevando, que a nova terra está se cristalizando a partir da antiga como uma manhã clara emergindo da névoa. Isso é verdade. E aqui está a parte que sua espécie frequentemente perdeu, a parte que nos comove com sua beleza cada vez que a proclamamos. Esta ascensão não é apenas para os humanos. Cada centelha de consciência em seu mundo está ascendendo em conjunto. Cada criatura, cada árvore, cada rio e pedra e o grande ser vivo do próprio planeta. O coro inteiro se eleva como um só. E desse coro, alma amada, os animais não são aqueles que ficam para trás aguardando ser resgatados. Os animais estão perto da frente. Eles estão liderando. Considerem o que já lhes mostramos. Eles nunca deixaram o jardim. Carregam a confiança, a rendição, a certeza sem palavras de serem sustentados. As mesmas qualidades que sua espécie tanto se esforça, luta e medita para recuperar, as criaturas mantiveram aquecidas em seus corpos o tempo todo. E assim, quando as grandes marés de luz chegaram, foram os animais, as coisas verdes que crescem e as pedras pacientes que primeiro se abriram a elas, que primeiro sustentaram a canção mais elevada constante em seu mundo, enquanto tão poucos humanos estavam despertos o suficiente para fazê-lo. Por uma longa era, eles têm sido os guardiões da frequência ascendente, aterrando-a, ancorando-a, mantendo a porta aberta com suas vidas pequenas e constantes, para que o restante da família,
pudesse um dia atravessar. Seguiram à frente. Ainda estão à frente. E o mais lento de todos os reinos a completar a travessia, aquele sobrecarregado mais pesadamente pelo longo hábito do medo e pela insistência barulhenta da mente pensante, alma amada, com toda a nossa ternura, esse é o humano. Então, dizemos a vocês algo que pode reorganizar completamente a maneira como tem mantido esta criatura em seu coração. Amar bem um animal é tornar-se aprendiz de um mestre. O ser enrolado no raio de sol sabe algo sobre casa que seus professores mais brilhantes lutaram a vida inteira para colocar em palavras. Passem tempo nessa companhia. Deixem a quietude da criatura instruir a sua própria quietude. Deixem a confiança dela despertar a de vocês. Quando ela repousa tão plenamente no calor, deixem que o próprio corpo aprenda com ela como descansar no calor da fonte. As horas que vocês passam na simples presença de uma criatura que jamais duvidou de que é sustentada são horas de genuína prática espiritual, mais potentes do que vocês se permitiram acreditar. Vocês imaginaram que estavam ensinando-a a sentar, a vir, a ser gentil. O tempo todo, na escola mais profunda, ela estava ensinando vocês a ser. E o mundo para o qual eles estão conduzindo vocês é mais verde e mais vivo do que aquele que deixam para trás, não mais pobre pela travessia, mas mais rico além de toda a imaginação. A nova terra pulsa de vida que se tornou mais luminosa em sua ascensão. As plantas lá sustentam mais luz em suas folhas. O próprio fruto das árvores carrega uma essência mais doce e vigorosa. O ar vibra com uma comunhão entre os reinos que seus ouvidos atuais esqueceram como ouvir. Haverá animais na nova terra, alma amada. Claro que haverá. O jardim não é esvaziado na ascensão. O jardim é restaurado. As criaturas cruzam com o mundo que sempre serviram e cruzam mais plenamente como elas mesmas do que nunca. Suas formas elevadas, seus corações acelerados, seus antigos papéis como guardiões da confiança, agora honrados à plena luz do dia. Vocês não estão caminhando para um lugar estéril e resplandecente. Estão caminhando de volta para o jardim e os animais estão levando vocês para casa. O que nos traz, por fim, a pergunta que todo o coração terno de vocês guardou desde as primeiras palavras desta transmissão. O reencontro. O que aguarda, alma amada, no limiar da grande mudança, por vocês e por aqueles que amaram, perderam e ainda amam. Guardamos isto para o final porque é o fruto mais doce em toda a árvore e queríamos que o coração de vocês estivesse pronto para recebê-lo. Ouçam agora e deixem que cada palavra pouse onde o luto habitou. Os companheiros que já deitaram seus corpos, aqueles cuja ausência ainda os surpreende em momentos desprevenidos, aqueles cujos nomes não conseguem pronunciar sem um amolecimento na garganta, eles não se foram de vocês. Eles esperam. A chama que seu amor acendeu neles perdura, inteira, radiante e eles mesmos. E na grande virada, quando os mundos se aproximam e o véu se torna fino como névoa da manhã, vocês os reconhecerão novamente. O reencontro não é uma esperança que o coração dolorido inventou para se consolar. É uma promessa tecida no próprio tecido da travessia. Eles virão ao encontro de vocês. Vocês sentirão o peso familiar e inconfundível contra o corpo, o jeito particular com que aquele e nenhum outro repousava ali. Vocês olharão naqueles olhos e algo olhará de volta que os conheceu através de todos os longos anos de separação. E o círculo que seu amor traçou antes do tempo se fechará, completo e ininterrupto, exatamente como sempre foi pretendido. E aqueles que ainda caminham ao lado de vocês, os companheiros quentes e respirantes destes mesmos dias, eles atravessam com vocês.
O pequeno corpo que vocês acariciam cada manhã não é abandonado no limiar. Ele é conduzido através, elevado, renovado, a mesma alma fiel em uma forma refeita para a canção mais elevada, um corpo que bebe a luz e carrega um coração que se tornou radiante e claro. Aquele que partilha sua casa agora, partilhará sua casa então. O amor de vocês, alma amada, não vai acabar. Ele nunca ia acabar. Só ia se aprofundar. Há criaturas cuja estrada leva a outro destino, cujo serviço ao seu mundo se completa e que retornam às casas estelares de onde vieram, livres, alegres e plenas. Quando uma assim parte, isso também é um retorno para casa, não uma perda, mesmo quando o coração humano precisa chorar na despedida, pois o choro é o preço de ter amado, e o ter amado é o propósito da jornada, e nenhuma lágrima derramada em amor é desperdiçada ou passa despercebida. Algumas almas se reúnem com vocês, e algumas seguem adiante para aguardar em outros aposentos da única grande casa. Ambos são sagrados. Ambos são sustentados. Nada de verdadeiro é perdido. O que quer que o amor tenha unido, o universo preserva, de uma forma ou de outra, por caminhos muito mais amplos do que o luto pode enxergar no momento. Confiem nisso, mesmo onde ainda não conseguem rastrear seus desdobramentos. Tudo está sob controle. E assim, retornamos vocês ao segredo que depositamos em suas mãos no início, agora grande o suficiente para conter um mundo inteiro. Os animais jamais foram a pergunta. Vocês imaginaram que a questão era se conseguiriam passar, se estavam prontos, se uma alma tão pequena poderia cruzar um limiar tão grandioso. Mas essa nunca foi a pergunta, alma amada. Eles sempre iam conseguir. Seguiram à frente para segurar a porta. Desceram à pequenez, às vidas breves e ao amor sem palavras por uma razão acima de todas as outras, para ajudar vocês a passar, para aterrar a luz intensa em seus corpos, para que pudessem suportá-la, para manter a confiança aquecida, para que pudessem lembrá-la, para acender, pelo seu amor, a chama que ensinou ao coração medroso de vocês que o amor não termina na beira de um túmulo. Toda a longa companhia, cada caminhada, cada saudação à porta, cada hora silenciosa de presença, cada luto, era uma mão estendendo-se para trás para segurar a sua e puxá-los suavemente, suavemente, em direção à casa. O reencontro estava inscrito no contrato desde o primeiro instante. Sempre ia terminar no jardim, com os dois cruzando o portão juntos. Então, da próxima vez que se ajoelharem ao lado da criatura que os ama, ou sentarem na dor daquele que partiu antes, pedimos que sintam o que está verdadeiramente se passando entre vocês. Uma alma encontrando uma alma. Um guardião da confiança, cuidando de um guardião da chama. Dois viajantes da mesma fonte, que concordaram há muito tempo em reencontrar-se dentro do esquecimento e que estão até agora sendo conduzidos para casa ao longo da mesma estrada luminosa. Não há separação nisso em lugar algum, embora os olhos do corpo relatem o contrário. Há apenas o único amor, vestindo duas formas por um tempo, a caminho de volta ao lugar onde todas as formas são uma. Descansem agora, amadas almas da terra. Deixem o calor de tudo isso se assentar em seu peito e permanecer. Coloquem a mão mais uma vez sobre o coração, se isso os ajudar, e sintam como ele está cheio, como sempre esteve cheio, como o amor que vocês derramaram nas pequenas vidas fiéis que cruzaram seu caminho. Nunca foi gasto, mas apenas guardado, preservado em segurança na luz, aguardando o dia do grande reencontro. Vocês são sustentados.
Aqueles que vocês amam são sustentados. O jardim está sendo restaurado e vocês estão caminhando de volta para ele na melhor das companhias, guiados pelas próprias criaturas que pensavam estar guiando. Nós vemos vocês e cada ato de amor que já ofereceram a uma criatura que não pôde agradecer-lhes em palavras. Nós vimos tudo. Nada disso foi pequeno, nada disso é esquecido. E nos aproximamos de vocês agora em bênção, toda a família reunida da luz que falou com vocês nesta hora, para deixar nosso amor repousar sobre vocês enquanto seguem. Vocês são sustentados. Vocês são sustentados. Vocês são sustentados. Nós os amamos. Nós os amamos. Nós amamos vocês. Eu sou Minaya.